Qual o problema de emprestar nome para abrir empresa? Olá, meu amigo, minha amiga, empreendedor, empreendedora, como vai você? Tudo jóia? Olha só, se você está pensando em emprestar o seu nome para um amigo, para um parente, para um familiar, para o patrão, para qualquer pessoa, para ele constituir um CNPJ, eu falo que você tem que tomar um pouco de cuidado e você precisa exatamente entender no que você está entrando. Eu não estou dizendo aqui para você não fazer isso ou para fazer, eu acho que cada realidade é diferente e cada relacionamento também é diferente. Existem pessoas que realmente você deve alguma obrigação para a pessoa, você deve algum favor e você precisa fazer. Mas você tem que fazer consciente, sabendo no que você está se metendo e quais são as consequências que podem existir. Olha só, quando você coloca o seu CNPJ no nome da empresa, você se torna responsável, você está operando aquela atividade econômica no seu nome. Então, a pessoa que emprestou passa a ser responsável, primeiro, por abrir conta em banco. Você vai dar uma procuração, por exemplo, provavelmente, né, para quem abriu, quem é o dono verdadeiro da empresa, poder atuar em seu nome. E aí, com essa procuração, ele vai poder abrir uma conta no banco em nome da empresa, ele vai poder pegar uma máquina de cartão em nome da empresa, ele vai poder fazer antecipação das vendas, dos recebimentos de vendas com cartão em nome da empresa. Ele vai poder, por exemplo, fazer empréstimo em nome da empresa, vai contratar empregados em nome da empresa, vai comprar carro no nome da empresa. Tudo isso em nome da empresa que é sua. Então, se tiver qualquer problema na empresa, isso vai para você. Sem contar nos impostos, né, que ele vai ter que pagar ou deixar de pagar em nome da empresa. Então, você veja bem as consequências disso. Você imagina que se eventualmente a pessoa pega um empréstimo e não paga, você vai ficar com uma empresa devedora aí no banco, uma devedora na praça. Então, muito provavelmente isso vai respingar também no seu CPF, tá? Ah, mas é a empresa que está devendo. Tudo bem, é a empresa que está devendo, mas muito provavelmente isso vai atrapalhar o seu cadastro, o seu crédito, porque a sua empresa está devendo. A pessoa pega e não paga os impostos. O verdadeiro dono da empresa não paga os impostos. Acaba que isso pode respingar aí em você, porque depois você ou não consegue baixar a empresa depois que tudo tiver terminado, ou você baixa a empresa transferindo os débitos de impostos para o seu nome. Isso também é um pouco complicado. Se, por exemplo, o carro que está no nome da empresa se envolve num acidente, atropela alguém, machuca alguém ou tem qualquer tipo de problema nesse sentido, a pessoa, a parte lá prejudicada pode querer uma indenização, pode querer resolver a questão dele, o direito dele, que seja a indenização, que seja o problema de a pessoa ter falecido, ou sei lá, o que pode acontecer. A gente não consegue nem imaginar tudo isso, mas ele vai vir atrás da empresa, vai descobrir quem é o dono da empresa e pode chegar em você. Aí você vai ter que explicar que a empresa não é sua, que você emprestou o nome, que nem é uma coisa vista com bons olhos, que como é que você empresta o seu nome para outra pessoa, né? E aí você vai ter problema com isso também. A empresa sua, que você emprestou o nome, vai contratar um funcionário. O funcionário se sente prejudicado, coloca a empresa na justiça, vai requerer os débitos trabalhistas. Ele também pode chegar em você. Então veja que é uma série... outra coisa. Um cliente compra da empresa, se sente prejudicado, resolve pedir uma indenização por danos morais, resolve processar a empresa, sei lá por qual motivo, e aí ele resolve procurar quem é o dono da empresa, como os registros são públicos, também chega em você. Então você veja o seguinte, que colocar o nome na empresa é colocar o seu nome em todos os riscos envolvidos na gestão de uma atividade econômica. Empreender é risco, empreender é perigoso. Então, quem se mete a trabalhar por conta própria, a ter um negócio próprio, tem que ter ciência que existem as glórias, se tudo der certo, e existem os riscos. Então, quando você empresta o seu nome, você está envolvendo o seu nome
Provavelmente só nos riscos, né? Porque nas glórias eu acredito que, como você só emprestou o nome, a empresa não é sua, a empresa é de quem tomou o seu nome emprestado. Então, ele fica com as glórias se houverem e você fica com os riscos. Porque se tiver qualquer tipo de problema, você tem que entender o seguinte: se a pessoa, por melhor que seja a pessoa, se ele que tomou o nome emprestado tiver condição de resolver, ele vai resolver com certeza e não vai deixar você com o problema. Mas e se ele não tiver condição de resolver? Como é que ele vai fazer? Ele não tem condição de resolver, mas é o seu nome que está lá. E aí vai fazer como? Não vai resolver. E você vai ficar com o problema. Entendeu? Então, é como eu digo, para ser fiador de alguém, você assina lá dizendo que é o fiador, mas assuma que se a pessoa não pagar, você vai pagar, porque é isso que você está escrevendo lá no papel. É isso que você está assinando, concordando. Entendeu? E a empresa é desse jeito um pouquinho pior, porque são várias coisas que podem acontecer que eu não consigo nem... A gente ia ficar aqui o dia todo enumerando os problemas que podem surgir de fiscalização, de impostos, de tributos, de tudo quanto é área. E isso tudo acaba respingando em você. No mínimo você vai ter o aborrecimento de receber notificações te cobrando alguma coisa, ou te passando um apuro aí, um medo que você não precisava ter. Então, a minha recomendação... e sem contar o seguinte, ainda tem outra coisa. Existe uma ferramenta jurídica chamada descaracterização da personalidade jurídica. Quando uma empresa fica devendo, é a empresa que tem que pagar. Mas o advogado da parte credora pode chamar no processo, pedir para o juiz para considerar essa descaracterização dessa personalidade jurídica. E se o juiz aceitar, ele diz que os bens pessoais do proprietário podem ser acionados para pagar débitos da empresa. Então, se você tem aí sua conta no banco, se você tem seu carro, tem seu imóvel, e tiver um problema com a empresa do terceiro para quem você emprestou o nome, o juiz pode acionar seus bens pessoais, eventualmente, para pagar débitos lá da empresa, se o juiz entender que deve fazer isso. Então você veja que é mais um risco assim delicado que você pode envolver o seu patrimônio, o patrimônio da sua família, numa operação de terceiros. Então, não estou dizendo para você nem que faça nem que não faça, eu só estou te alertando quais são os problemas que podem acontecer, quais as consequências, para você ter uma visão mais real do que você está ter uma visão mais real de onde você está entrando e poder decidir melhor se você deve ou se você não deve fazer isso, tá certo? Obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Desculpe se eu fui muito direto, mas eu tô querendo te ajudar, tá bom? Dá um joinha aí para elevar esse vídeo, assine nosso canal, um abraço, tchau!